Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a vocês. Desculpa ter demorado um pouquinho. Bom dia também, boa tarde. O vídeo de ontem teve várias pessoas que ouviram depois, né? Falando sobre o benefício de R$ 408 do BPC. Olá, pessoal. Boa noite. Então, hoje, desculpa, R$ 408 do GDF, tá? Muitas pessoas ouviram, recebi vários retornos, muitas perguntas, e hoje nós vamos falar sobre o BPC. Então, o BPC, que é um benefício aí que muitas famílias, principalmente famílias de autistas, ficam atrás tentando ter acesso. Eu quero dizer a vocês que o BPC é um dos benefícios mais procurados pelas pessoas e pelas famílias dos autistas, tá? Então, o que seria o BPC? O BPC é um benefício de prestação continuada, né? É um benefício pago pelo INSS, é um benefício que paga mensalmente para duas classes de brasileiros. A primeira classe seria os idosos. Muita gente fala que quer aposentar. Ah, eu vou aposentar. Mas não é aposentar, é ter o BPC. Por quê? Porque o BPC independe se você contribuiu ou não com o INSS. A aposentadoria, você precisa ter contribuído. Aí precisa de ver a sua idade, precisa de ver o tempo de contribuição. Mas o BPC não. O BPC disse que vai ter direito a um salário mínimo mensal aquele idoso ou aquela idosa que completar 65 anos de idade. É isso que diz a lei. E vocês sabem qual é a lei? A lei que disciplina, que fala sobre o BPC, é a lei, pessoal, 8.742. Essa lei é de 1993. Agora, ela teve várias e várias modificações, tá? Inclusive, pessoal, no artigo 20 é que começa a disciplinar o que seria o BPC, tá? Então, vamos lá. O BPC é um benefício de prestação continuada oferecido pelo INSS para idosos e para outra classe de brasileiros, que são pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas podem ter acesso também ao BPC. Agora, o autista, desde 2012, que foi a Lei Berenice Piana, aprovada em 2012, que igualou o autista como uma pessoa com deficiência. Então, nesse momento, muitos brasileiros entraram no rol de pessoas beneficiadas. Então, desde 2012, o autista laudado, né, não importa o grau, ele tem direito também ao BPC. Eu falei para vocês que são idosos, a partir de 65 anos de idade, e falei também pessoas com deficiência, incluindo os autistas. Agora, tem outra questão aí que elimina vários idosos e vários autistas, várias pessoas com deficiência, que é a renda per capita, é a renda familiar. Então, essa renda familiar, hoje, ela ainda está em um quarto do salário mínimo. Qual é o valor do salário mínimo de 2020? O salário mínimo ele é reajustado a cada janeiro, não é isso? Então, em janeiro de 2020, o presidente da República, ele alterou o salário mínimo de 998 para 1.045. Se o salário mínimo é 1.045, as pessoas que derem entrada no BPC devem antes verificar essa renda per capita. Se é um quarto salário mínimo, dá quanto? Vocês sabem? Dá exatamente R$ 522,50. Então, a pessoa, para ter acesso ao BPC, ela tem que ter, no mínimo, 65 anos de idade, ela tem que ter, ela tem que ser uma pessoa com deficiência, incluindo os autistas, e tem que ter uma renda familiar de um quarto salário mínimo. Agora, vocês sabem que o Congresso Nacional alterou isso, né? Alterou a renda per capita para meio salário mínimo.
Acontece, pessoal, acontece que isso foi vetado pelo presidente da República. Então, hoje, o que vale é um quarto salário mínimo, apesar do Congresso Nacional ter derrubado o veto, tá? Inclusive, na lei que fala sobre a auxílio emergencial, ele cita ali a alteração, que o Congresso mais uma vez alterou, já é a segunda vez. Agora, quando o Congresso alterou a lei dos R$ 600, incluiu novamente a renda per capita. Agora, incluiu dizendo o seguinte: a família que comprovar que aquele autista, que aquela pessoa com deficiência ou aquele idoso necessita apesar de estar fora da renda per capita de um quarto salário mínimo e comprovar até meio salário mínimo, aí poderá ter acesso ao BPC. Mas hoje o que vale é um quarto salário mínimo. Então é isso. O BPC é um benefício de prestação continuada oferecido pelo INSS que dá para o idoso ou a pessoa com deficiência o direito a um salário mínimo. Agora, alertar que o BPC não paga 13º, tá? Então, ainda não paga o 13º. Apesar de ter um grupo lutando para que possa alterar isso, mas hoje, oficialmente, não tem o 13º do BPC. É uma luta que certamente sairemos vitoriosos, esses que lutam pelo BPC, para que tenha o 13º também. Que outros benefícios pagos pelo INSS têm 13º, como a aposentadoria e o auxílio reclusão. O auxílio reclusão tem 13º, mas o BPC não tem o 13º. Mas por isso que essa luta. Eu recebi aqui algumas perguntas. O Lino diz que 522, sim, a renda per capita da família para ter acesso ao BPC é 522,50, tá? Soma-se a quanto ganha cada pessoa da família, dividindo pelo número de pessoas, tem que dar menos do que 522,50 centavos, tá? Então, pessoal, para ter acesso ao BPC, renda per capita, idade 65 anos e ser pessoa com deficiência, incluindo os autistas. Agora, tem outra pergunta aqui, olha. Qual o critério para ter acesso ao BPC? Olha, o critério, Regina, o critério é realmente ser idoso ou idosa, 65 anos de idade, ser pessoa com deficiência e renda per capita de um quarto salário mínimo. Como fazer isso? Eu acho que é essa a pergunta, né? Também, que aqui o Carlos está dizendo, olha, como a família deve fazer para ter acesso ao BPC? Primeira coisa, antes de você ir atrás, veja se a renda per capita encaixa, né? E ver a idade e ver se é uma pessoa com deficiência mesmo. Um cadeirante, um cego, uma pessoa que tem deficiência física, um autista, tá? Agora, tem uma pergunta que chegou aqui, olha, da Marina, perguntando se o filho dela tem TDAH, se pode também pedir o BPC. Boa pergunta, né, Marina? Só não falou a cidade. Marina, não tem direito, tá? Quem for laudado TDAH não é considerado pessoa com deficiência. O autista tem direito porque o autista, existe uma lei própria, a lei aprovada em 2012, que dá direito ao autista o BPC, tá? Então não é considerado pessoa com deficiência a criança, né, que é laudado aí TDAH. Outra pergunta do Paulo. Se a família aumentar a sua renda, perde o BPC? O que vocês acham? A família tem a renda de um quarto salário mínimo ou menos, ganhou o BPC, está lá recebendo durante 1 ano, 2 anos. Ela pode perder o BPC se aumentar a renda? Sim ou não? Pode. Se a família aumentar a renda, ela pode perder o BPC, sim, tá? Porque o BPC é para famílias que têm a renda per capita até um quarto salário mínimo. É claro, se for pessoa com deficiência e se for idoso. Agora, se aumentar a renda, realmente vai perder. Agora, antes de você fazer o pedido no INSS, qual é a primeira coisa que o interessado ou a interessada deve fazer? Deve ir
ao CRAS da sua cidade e se inscrever no Cadastro Único, que é o NIS. Naquele momento que você se inscreve no Cadastro Único, você vai dizer a quantidade de pessoas na sua família. E você vai dizer, naquele momento, a renda de cada um. Vejam bem, é um cadastro único. E hoje, todos os critérios do governo federal de fornecer algo é através de cadastro. E esses cadastros estão se cruzando. Então, se o pai daquela criança, ele se o pai daquela criança conseguiu um emprego, esse emprego é carteira assinada, o governo federal sabe que aquela pessoa tem um salário. E ela faz parte da família daquele beneficiário, os dados vão se cruzar e realmente pode perder. Já tive contato de pessoas que perderam o BPC porque pediram aquele auxílio de desconto para comprar carro. Porque quando você vai comprar o carro, você geralmente comprova a renda. E para você ter desconto para comprar o carro, desconto no IPI, o IPI é um imposto federal, certamente o governo vai cruzar aí os dados e mostrar que você tem a renda e a sua família pode perder sim. Eu tenho aqui uma pergunta do Lino, diz aqui, olha, desculpe, mas o valor de 522 foi o que o Congresso aprovou, mas infelizmente o Planalto vetou. Sim, eu digo o seguinte, realmente, o Lino está correto. 522 é meio salário mínimo. Um quarto salário mínimo é 253. Realmente está correto, tá? O Congresso Nacional aprovou meio salário mínimo para ter acesso ao BPC, o governo vetou, o Congresso derrubou o veto, mas o que vale hoje realmente é um quarto, então não é 522,50. Obrigado, Lino. Realmente é um quarto do salário mínimo. 1.045 dividido por 4 dá quanto? Realmente é mais ou menos 253 ou 258 reais, tá? Realmente é uma briga em glória aí. Mas a última alteração do auxílio emergencial, ele colocou aqui, pessoal, olha, eu até trouxe impresso, alterando o artigo 20 da Lei 8742, tá? No artigo 20, parágrafo 3º, fala assim, olha, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo. Agora, isso aqui foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada, então tem essa dicotomia aí, porque nessa pandemia o Congresso está aprovando, mas o governo está vetando, né? O Márcio fala aqui, olha, boa noite, doutor. Caso a família tenha mais de uma pessoa laudada, o BPC será igual para ambos ou tem alguma diferença? Bem, o Congresso Nacional aprovou uma lei também autorizando duas pessoas da família ter o BPC, tá? E esse valor é um salário mínimo para cada. Então a pergunta do Márcio é interessante, porque antes não podiam duas pessoas da mesma família ter acesso ao BPC. Hoje pode, tá? O Lino ainda está em dúvida aqui, olha. Seria metade, mas permaneceu um quarto. É o que eu falei. O Congresso Nacional aprovou metade do salário mínimo, renda per capita para a família. O governo federal vetou, dizendo que impacta em 200 bilhões, né, de reais anuais. E então ele vetou. E o Congresso derrubou o veto. Então, juridicamente, teria que valer metade do salário mínimo. Mas vieram essas duas modificações também na lei dos R$ 600, alterando, e aí uma delas alterou da seguinte forma: ao você solicitar o BPC e se a renda da família for acima de um quarto, se você conseguir apresentar para o governo lá, na hora da renda familiar, que você tem que comprar remédios e que o governo não fornece esses remédios, se você tem que ter gastos com aquele idoso ou com aquela pessoa com deficiência,
essa renda per capita poderá ser alterada e não considerar um quarto e sim metade. Então, na hora de você fazer o pedido lá no CRAS, aí você deverá levar comprovantes, aí a nota fiscal, a receita do seu médico, o psiquiatra e tal, que você, que atende o idoso, comprovando que você gasta mais do que a renda que você tem, tá? Então, se a renda per capita da família for maior do que um quarto, você comprovando que gasta com aquele idoso e com aquela pessoa com deficiência valores a mais, aí você terá acesso ao BPC, tá? Então, pessoal, é uma coisa muito difícil essa questão da renda per capita para ter acesso. A gente tem ajuizado várias ações pedindo para tirar essa questão de um quarto salário mínimo. Alguns juízes têm dado o BPC para famílias que têm renda per capita acima de um quarto, viu? Então, o que, que a gente orienta? Você vá ao CRAS, faz o seu cadastro, tendo o cadastro, liga 130 no INSS, dá a entrada, 135 no INSS, você dá a entrada, né? Você vai passar por uma perícia também, para que você tenha acesso. Se negar, aí precisa ajuizar na Justiça Federal. Aí realmente procura um advogado particular da sua confiança, ou procura a Defensoria Pública Federal, tá? Porque é contra o INSS, não vale lá no fórum da sua cidade, tem que ir lá na Defensoria Pública da União, se você não tiver advogado particular, e ajuizar uma ação e pedir para o juiz desconsiderar essa questão da renda per capita. Agora, oriento a vocês de se municiar com documentos, para provar que a renda, apesar de ser acima de um quarto salário mínimo, vocês necessitam, com aquele idoso, de receber o BPC ou com aquela pessoa com deficiência, tá? Então, era isso que a gente gostaria de falar para vocês, de que esse benefício é importante para as famílias que têm idoso, né, que tem idosa a partir de 65 anos, que gasta muito com remédios e tal, e também para pessoas com deficiência, tá? Incluindo os autistas. Aonde fazer? Primeiro, cadastro único, no CRAS, depois no INSS, e aí juntar essas documentações. Negou? Aí, com a negatória do INSS, ainda tem a chance de ajuizar uma ação para que o juiz veja os seus documentos, veja a capacidade financeira da família, aí tem que juntar todos os gastos, né, que vocês têm com essa criança autista, com essa pessoa com deficiência, os remédios, o aluguel, a prestação da casa, as compras dos remédios, as terapias, e ter acesso e fazer uma ação e falar para o juiz, olha, eu preciso do BPC, eu preciso de receber esse salário mínimo mensal para ajudar no dia a dia dessas crianças, desses adolescentes ou desses adultos. Vocês sabiam que quando é laudar o autista criança, essa criança vai virar adolescente, é autista, vai virar um adulto autista e vai virar um idoso. Então, sempre será uma pessoa com deficiência. Então, tem pessoas que conseguem o BPC já na fase adulta. Então, o que importa mais nesse momento é a renda per capita, tá? Então, se tiver alguma outra dúvida, essa live, essa nossa gravação vai estar à disposição no meu Facebook, vai estar à disposição também no Instagram, e a gente vai respondendo as dúvidas aí de vocês, tá? É uma forma que eu encontrei de comunicar, de transmitir conhecimento. Tenho recebido muitas perguntas sobre o BPC e é importante ter conhecimento. Dúvida, vá ler a lei, vá até a lei e leia essa lei, pessoal. É importante, a partir do artigo 20 da Lei 8742 de 93. A partir do artigo 20, você vai ter acesso a todos os direitos e de todas as formas que você deve traçar aí para ter acesso ao BPC, que é um benefício de prestação continuada do INSS, pago pelo INSS
uma verba que vem aí do governo federal, tá bom? Grande abraço a todos, espero ter colaborado para conhecimento, eu gosto de repassar conhecimento, e estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa sanar qualquer dúvida. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e um bom dia e uma boa tarde, que essa gravação vai ficar disponível para todo mundo. Obrigado por seguir essa nossa live.